Olá, seja muito bem-vindo ao Vida em Família aqui na TV Evangelizar. Se você está assistindo a esse programa pelo YouTube TV Evangelizar Oficial, eu convido você a compartilhar com seus amigos e familiares. O assunto do programa de hoje é um problemão que pode ser resolvido. Nós vamos falar sobre o pilar do sono. Dentro do método que eu desenvolvi dos 6 pilares da educação infantil, tem um deles que é o pilar do sono. E esse pilar, ele é imprescindível, porque se o seu bebê, a sua criança, o seu filho não sabe dormir a noite inteira no quarto dele, no bercinho, na caminha dele, isso se torna um caos dentro da sua casa. Afinal, um pai e uma mãe que não dorme a noite inteira, que fica cansado, são pais irritados. E isso tem como ser solucionado. Por isso eu convidei a consultora de sono formada em educação, que já ajudou mais de 50 mil famílias com seu método de ensinar os bebês a dormirem sozinho, Eliana Dias. No programa de hoje, você vai no final não só segui-la, mas com certeza se tornar inclusive aluna dela. Tudo isso será refletido aqui no Vida em Família. A criança tem necessidade vital de dormir bem, dormir a noite inteira, sozinha, no seu cantinho, para ela poder ter aquele sono reparador. Para que isso aconteça, ela precisa aprender com você, pai e mãe, a como fazer isso. Por mais que nós, quando estamos lá grávidos, acreditamos que não precisa ensinar o bebê a dormir sozinho, ele já vai dormir por si só. Não. Ele precisa que você conduza esse processo. E o que acontece quando os pais não estudam sobre o pilar do sono é que eles causam associações negativas do sono na criança. É aquele bebê que só dorme se for no peito, aquele bebê que só dorme se for balançando no colo. Ou seja, vão tendo várias associações negativas que vão atrapalhando o sono dessa criança. E mais ainda, o sono da família inteira. Então aquele sonho de que você tinha de ter aquele bebê lindo, dormindo, simplesmente começa a se tornar um caos. Mas calma, esse caos vai passar. É possível solucionar. É possível você ensinar o seu filho a dormir bem e assim você também poder descansar, se restaurar e enfrentar todo um dia de trabalho. Então, se a maternidade aí na sua casa está se tornando pesado, um fardo, hoje nós vamos fazer com que esse fardo seja tirado e que a maternidade seja mais leve, tá bom? Inclusive, para você que sabe a importância de se educar bem uma criança, convido você a se tornar, meu aluno, a matricular o seu filho no meu curso de inglês para crianças. Dentro do curso de inglês, você vai ensinar ali o seu filho a aprender inglês comigo. Basta você colocar no celular, no computador, as videoaulas, basta você mandar imprimir colorido o PDF, porque quando você adquire o curso, você ganha de presente o PDF, e eu vou ensinar, falando 100% inglês de nativo americano, o seu filho a fazer a apostila de ponta a ponta. Então, nas videoaulas eu vou estar falando inglês, devagar para que ele me entenda, e vai ter a legenda em inglês. Então, se o problema é não sei falar inglês, Fernanda, como é que eu vou ensinar meu filho? Eu posso te ajudar. Entre aqui no perfil, o Meu Filho Bilíngue, tá? Esse é o Instagram, Meu Filho Bilíngue. Lá tem um link, basta você clicar e por somente R$ 297 você vai adquirir uma única vez esse curso online que você tem direito por 2 anos, mais 6 meses de suporte. Você ganha o PDF da apostila English Kids Book, volume 1, e assim o seu filho vai aprender inglês comigo. Falando também de filhos, de educação, tem um convite para você que está aí acompanhando a TV Evangelizar. Já pensou em levar a sua família em peregrinação nos santuários marianos? Que tal viver uma experiência profunda com Deus por meio das mãos de Nossa Senhora? Venha peregrinar comigo e minha família, com o Padre Lucas, com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil. Maria é aquela que nos conduz ao seu Filho Jesus.
Por isso, a nossa peregrinação começará nos santuários marianos e encerrará com adoração e Santa Missa com Padre Lucas, no Sagrado Coração de Jesus, no Sacré-Cœur, em Paris. Na França, vamos conhecer pontos turísticos como a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo. E em Lisieux, visitaremos o Santuário de Santa Teresinha do Menino Jesus, o Carmelo, a Basílica Principal e a Cripta. Em Lourdes, vamos conhecer a Basílica de Nossa Senhora de Lourdes e a Fonte Milagrosa. Já em Portugal, visitaremos locais relacionados a aparições de Nossa Senhora em Fátima e participaremos da procissão das velas. Além de tudo isso, vamos ter missa diária com Padre Lucas e se você quiser se confessar durante a peregrinação, o padre também estará à disposição. Será um encontro com Deus, consigo mesmo, com a cultura europeia e com a nossa fé católica. Você vai descansar a alma, a mente e o seu corpo, porque nós escolhemos os melhores hotéis, categorias 4 e 5 estrelas e os melhores restaurantes para que a peregrinação seja um verdadeiro descanso. Peregrinar nos faz aprofundar, fazer uma verdadeira imersão na fé católica. Afinal, todos somos peregrinos. Peregrinar também é evangelizar, e evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizar o seu sonho é a nossa missão. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já já para falar sobre o sono do bebê com a nossa querida convidada Eliana Dias. Eu espero por você. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Estamos de volta no Vida em Família e o assunto de hoje pode trazer esperança para você que é mãe e pai que não sabe mais o que é dormir. Na verdade, dormir virou um sonho que você está almejando, porque o seu bebê, a sua criança, não dorme a noite inteira. E para falar sobre esse assunto, eu convidei ela, que é especialista, eu falo que ela é mestre, né? Além de ser vó, mãe, com experiência de vida, ela é formada, ela já ajudou mais de 50 mil famílias a ensinar os seus filhos a dormirem sozinho na caminha, no berço, no seu quartinho e ter o sono restaurado. Eliana Dias, seja muito bem-vinda. Eu quero deixar muito claro que eu sou uma das suas alunas há 4 anos atrás, admiradora do seu trabalho e é uma alegria receber você aqui no Vida em Família. Muito obrigada, Fernanda. E para mim também, né? Reencontrar uma aluna, eu conhecia a sua história, mas não me lembrava mais de quem era a história. Então, de vez em quando eu me aproprio da sua história e conto para as outras alunas, né? E hoje eu acabei descobrindo que é você a dona da história. Então, agora eu já consigo contar a história já tendo a personagem também. E eu vou contar essa história no decorrer das nossas perguntas. Vou fazer você dar uma risadinha de algo que foi traumático. Hoje eu dou risada, mas na época eu só chorava. Gente, para começar, Eliana, quando nós engravidamos, as mulheres se tornam mães, ninguém normalmente fala assim, olha, vai estudar sobre sono de bebê. Né? Você precisa aprender a ensinar seu filho a dormir sozinho. Ninguém fala isso pra gente. E o que acontece é, o bebê chega, recém-nascido só dorme, então, é ótimo. Só que essa criança vai mudando, vai crescendo e aí ela vai ficando cheia de associações negativas do sono. A primeira vez que eu vi essas duas palavras, associação negativa, na verdade, né? 4, do sono, foi com a Eliana Dias. O que seria associação negativa do sono e quais são alguns exemplos que algumas mães podem estar enfrentando em casa e nem tem noção de que isso é algo ruim? Tá. Então, a associação negativa de sono nada mais é do que hábito adquirido. Nós temos os bons hábitos e temos os maus hábitos. Associação negativa porque foi um mau hábito que ele adquiriu e que agora não deixa que ele durma à noite, né? Então vamos lá, como que se adquire maus hábitos de sono? A partir do momento que um bebê nasce, ele é uma esponja e é também uma folha em branco, ele vai absorvendo tudo o que você ensinar. Eles nascem sem saber nada. Tudo que eles aprendem somos nós que ensinamos em termos comportamentais. Então,
Se um recém-nascido acostuma a dormir no seu colo, com você andando pela casa e balançando ele o tempo todo, é assim que ele vai modular o seu aprendizado, é assim que ele vai aprender, natural, normal, né? Ele vai crescendo e ele não tem a capacidade de entender, bom, eu já estou maiorzinho e agora eu preciso dormir no meu berço. Não, ele vai exigir sempre dormir daquela forma. Só que ele cresce, ele engorda, ele passa a pesar 7 quilos, 8 quilos, 6 quilos, 9 quilos e você tem que continuar andando pela casa e balançando. Eu já tive bebês que, além de querer dormir somente no peito, que é outra associação negativa de sono, ele queria mamar, que a mãe caminhasse e balançasse ao mesmo tempo. Então era muito engraçado, porque ele ia para o peito, aí ela andava com ele, balançava e cantava, tudo ao mesmo tempo. E este bebê não dormia se não fosse assim, era 1 hora assim, porque à medida que eles vão crescendo, eles também vão aprendendo a esticar este tempo de dormir para ficar ali naquilo que eles gostam. E isso vai escravizando a mãe, você vai virando refém daquele comportamento que você ensinou para o seu bebê. Então, nós temos que entender que o bebê precisa começar a aprender a dormir. A gente não ensina no primeiro dia na maternidade a mamar? A gente também já pode começar desde o primeiro dia a ensinar a dormir. Mas Eliana, vou ensinar a dormir como um bebê de 24 horas? Não, não precisa ser radical assim. Mas é aquela coisa assim, dormiu, coloca no bercinho dele. Né? Tá dormindo, é no bercinho, não é no colo. Só que a gente, quando tem o primeiro filho principalmente, né? Aquele amor, aquela paixão, aquela coisa, a gente quer ficar com o bebê ali. Só que depois nós vamos pagar um preço. Então esses hábitos como dormir mamando, balançando, cama compartilhada, andando de carro, já atendi famílias que o bebê só dormia andando de carro. Então ele dormia assim no início da noite, na madrugada ele acordava para mamar e aí tinham que andar de carro novamente com ele de madrugada. E aí o que acontece, muitas vezes os pais não querem ter mais filhos, porque imagina, para eles esse é o cenário, é a realidade. Olha, é tão desgastante, é tão desconfortável, a privação de sono é uma coisa tão que mexe com o seu fisiológico, com o seu psicológico, com tudo. Ficar sem dormir é uma tortura, inclusive é uma técnica de tortura, né? Então, ficar sem dormir destrói uma família, a mãe, o pai, porque ninguém mais descansa. É muito difícil. Só que aí já está instalado, esses hábitos já estão instalados. E aí o que é preciso fazer? Tirar estes hábitos e colocar bons hábitos novamente. E aí começa a confusão, porque aí a gente não sabe como fazer, principalmente mãe de primeira viagem, né? Porque os hábitos são como trilhazinhas no nosso cérebro, né? Você precisa deixar que o matinho cresça naquela trilha que você quer fechar e abra uma outra trilhazinha para ensinar o novo caminho. E só se ensina por repetição. Criança só aprende por repetição. Então é aquilo que eu digo, que você já teve contato. A paciência, a persistência, a consistência. Esse é o tripé da educação de sono. Olha aqui, eu tô aqui ouvindo a Eliana, né, enquanto ela fala, e eu estou assim sendo remetida à experiência que eu vivi na França. Eu quero contar para vocês o que aconteceu comigo. Eu tinha meu primeiro filho. E aí ele só dormia se fosse no colo, balançando, no peito, várias associações negativas que eu desconhecia. E aí um dia meu marido chegou em casa e falou assim: amor, encontrei a nossa solução. Achei no vídeo no YouTube, olha essa senhora fazendo a criança dormir rapidinho. Aí era uma senhora com um casal de gêmeos e ela pulava na bola de pilates e os bebês dormiam. Ele, vamos ver se funciona? Vamos. Aí pegou meu filho, que na época tinha uns 4 quilos, 5 quilos no máximo, foi, pulou na bola, 2 minutos ele dormiu. A gente, nossa, que incrível! Encontrei a solução! Nossa, pronto, toda noite, aí a gente se revezava. Ele acordava e ia eu.
pulava ali um pouquinho, dormia, colocava aí no berço. Aí na hora que ele despertava de novo, ia o Guilherme. Nananã. Só que o Giuseppe, meu primeiro filho, foi tendo 5, 6, 7, 8 quilos. E aí ele estava com 4 meses e só dormia se a gente pulasse na bola de pilates a madrugada inteira. E o que aconteceu? Nós fomos de férias para outro país, nós fomos para Londres e levamos a bola de pilates, o negócio de encher a bola. Chegamos no hotel, enchemos a bola e lá estávamos nós. Na primeira noite, de madrugada, era a vez do Guilherme, eu dormindo, escutei um estouro. Pá! E aí, assustada, o meu filho chorando, meu marido, amor, acende a luz, vê se ele tá bem. A bola estourou, tava perto de uma quina de mesa, mas aí, graças a Deus, meu marido, para defender ele, acabou se prejudicando, machucando o cóccix e tudo mais, mas conseguiu proteger meu filho. E aí, naquele desastre todo, meu marido falou assim, e agora? Como é que a gente vai fazer ele dormir? Aí ele falou, amanhã mesmo eu vou correr atrás da bola. Eu não, nunca mais. Foi uma libertação. Se esse menino tivesse batido na quina, ele tinha morrido. Aí a gente ficou os dois olhando pra ele, deitamos na cama, eu lembro direitinho. Eu falei, e agora, como é que ele dorme? Calma, vamos ficar quieto. Aí ele dormiu. Ele dormiu. Aí eu fiquei do lado, assim, pra ver. Gente, literalmente, ficamos do lado e dormiu. Só que depois, realmente, ele queria que pulasse na bola. Então foram madrugadas e acordadas. Aí foi assim que eu cheguei até a Eliana, falei, eu preciso de um curso que me ensine. E aí foi com você que eu fui aprendendo termos como contenção, né, o que fazer, né, para esse bebê aprender a desenvolver um novo hábito. Então, para quem está em casa, eu queria que você ensinasse, por exemplo, primeira coisa assim, qual é o seu método, a sua linha que você segue? Porque eu tinha medo desses cursos que eu falava assim, eu tenho dó de deixar ele lá no berço chorando por horas até aprender a dormir sozinho. E a minha surpresa é que você não usava esse método. Então fala um pouquinho do seu método, da sua técnica, né? E até mesmo explique um pouco o que é contenção. Por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar. Tá. É conhecido por todo mundo que me acompanha, que eu não comecei como consultora de sono, né? Eu comecei como cuidadora de recém-nascidos. Eu encerrei minhas empresas e queria voltar a trabalhar com bebês e a minha intenção era montar um berçário, mas à medida que eu fui tendo contato, eu fui fazendo cursos e tal, fui tendo contato, eu me apaixonei por cuidar de bebê. Eu estava atravessando uma síndrome do ninho vazio, meus 2 filhos tinham saído de casa, e eu me apaixonei por aquilo e comecei, então, me tornei uma cuidadora de recém-nascidos, né? Eu ficava 40 dias com esses recém-nascidos e quando eu ia embora eles estavam dormindo 8 horas por noite. Eu comecei a perceber que aquilo era um diferencial, que não eram todos os bebês que faziam aquilo, inclusive eu tinha sofrido muito com a minha filha, né? E depois que eu ia embora, as mães me chamavam de volta depois de alguns meses para fazer o desmame noturno, porque aí elas não conseguiram manter aquelas 8 horas de sono seguidas, e aí eu vinha para fazer o desmame noturno. E comecei a perceber também que só o desmame noturno não adiantava, então eu, nesta época, estava chegando a educação de sono no Brasil, com o nome de reeducação de sono, e não educação de sono, como eu chamo hoje, né? Então, eu comecei a estudar e fui desenvolvendo a minha prática. E fui percebendo que problema de sono é comportamental. Então fui estudar comportamento, fui entender isso tudo e estudando o que já existia. Já existia a Encantadora de Bebês, já existia o Ravenkarp, já existia o Nana Neném, o livro Nana Neném, né? Já existiam todos esses métodos. Mas não me agradavam, porque eu já tinha um estilo próprio de trabalhar. Então, o que eu fiz? Eu peguei a estrutura deles, né, e vi que eu estava no caminho correto. Então, o meu método qual era? Era nunca deixar o bebê sozinho. Nunca deixar o bebê sozinho. Para isso, alguns bebês mais velhos, eles estavam tão habituados a dormir no colo que eles não sabiam deitar.
Você colocava o bebê, até hoje, o bebê que não sabe dormir, você coloca ele no berço, ele olha para você, fica em pezinho, com aquele olhar perdido dele, ele começa a chorar, porque ele não sabe que para dormir ele tem que deitar e que ali é o lugarzinho dele deitar. Ele não sabe mesmo. Com 7, 8, 9, 10 meses, um ano e meio, eles não sabem. Então, para dormir, qual a primeira coisa que eu tenho que conseguir que um bebê faça? Que ele se deite. Sem deitar, não vai dormir em pé, ninguém dorme. Então, a contenção, quando eu comecei a usar este termo contenção, era o seguinte: eu deitava este bebê, né, numa posição que ele não recebesse estímulos, ou seja, de frente para mim, viro ele ao contrário, coloco as mãos em cima dele e dou uma ordem verbal. Deita para dormir, é hora de dormir, porque ele vai entendendo, ele vai aprendendo, principalmente se ele for maior. Não adianta eu fazer isso com um bebê de 3 meses, ele não vai saber, não vai resultar em nada. Mas para os bebês menores, esta contenção conduzida, né, falada, vai ajudando este bebê a entender que ele precisa deitar para dormir. A outra questão é o fato do bebê se levantar e vir na grade do berço. Também precisa-se, no primeiro dia do método, eu já coloco um limite para ele. Na segunda noite, ele já não vem mais na grade do berço, né? Ele já entendeu que ele não vai ficar na grade do berço e que após isso ele tem que deitar. Agora, isso são com bebês maiores. E com os menores? Com os menores você vai ensinando, vai colocando no bercinho, coloca a mão em cima do bracinho, dá tapinha na bundinha. Esses tapinhas, mas tapinha, esse tapinha, assim, esse ritmo, né? Esse tapinha ritmado, ele faz com que o bebê passe a prestar atenção nesse tapinha, ele consegue relaxar, ele consegue se concentrar para prestar atenção no tapinha. E aí ele relaxa. E nós só conseguimos dormir se nós estivermos concentrados e relaxados. Da concentração vem o relaxamento. Isto é o sono do ser humano, tá? Ninguém dorme sem concentração. Se você deitar e começar a pensar nos afazeres do dia seguinte, em tudo que você tem para fazer, você não vai dormir, porque você não consegue relaxar. E o bebê é igual. Então, a contenção, que algumas pessoas perguntam, mas o que será essa contenção que ela diz? É manter o bebê deitadinho. Primeiro, para ele se concentrar e poder relaxar, e depois de uma determinada idade, para que ele entenda que ali é o lugar e a forma dele dormir. Depois que ele aprende isso, ele passa a dormir. Claro que depois tem que se retirar as associações negativas de sono, pode ser com mamadeira, com o peito, com a presença da mãe. É por isso que algumas mamães fazem o desmame noturno e o bebê não começa a dormir. Aí elas vêm, mas Eliana, você ensina que tem que fazer o desmame noturno após os 7 meses, essa coisa toda. Mas ele continua acordando, porque a associação dele não era com o peito, não era com a mamadeira. Você que acreditava que era. A associação dele é com a sua presença atendendo ele dentro do quarto. E é interessante que muitas mães não têm uma rotina para o bebê. Então é exatamente assim como a criança não sabe deitar, não sabe que ali é o lugar dela, ela não tem um horário certo. Diferente de um recém-nascido que quando nasce ele tem ali o seu sistema, o seu horário biológico que a gente precisa respeitar. Falando agora de um bebê de 5, 6, 7 meses, que ele pode entrar dentro de uma rotina. Explica um pouquinho para nós aquilo que você tanto fala para as alunas no seu curso, o que é uma rotina, né, do bebê e por que ela é tão importante para que esse bebê aprenda a dormir a noite inteira. Tá. Na verdade, os bebês têm rotina desde quando eles nascem, desde de 1 mês de idade. Aquela coisa que o bebezinho faz de mamar a cada 2 horas, quando é peito, né? Depois que ele já passou aí a primeira semana, ele já começa a ter um ritmo. Esta é a rotina biológica dele, né? Então ele mama a cada 2 horas e ele dorme aí em torno de a cada 40 minutos, 1 hora, este bebezinho dorme. Ah, Eliana, imagina, o meu não dorme. Algum problema tem. Alguma coisa não está confortável para ele. Ou ele pode estar com refluxo, ele pode estar com muito estímulo na casa, ele pode não saber começar o sono.
Alguns bebês não gostam de ser sacudidos e a mamãe tem o hábito de sacudir. Então ele já tem a rotina dele. Se nós estudamos e conhecemos a rotina de um recém-nascido, com 30 dias ele já tem a rotininha, você já consegue perceber a rotina dele. Aos 2 meses ele tem outra rotina, ele vai dormir a cada 1 hora, 1h15. O mamar permanece. Se é peito é com 2 horas, se é mamadeira é com 3 horas. Esta é a rotina. E isso vai ao longo do dia assim. Vai indo, vai indo. Vai sair um pouquinho, vai ter hora que ele vai dormir com 1h15, com 1h30, outra hora ele vai mostrar sono com 50 minutos, não tem problema. Mas esta é a rotina, ele vai crescendo e você vai cuidando dele de acordo com a necessidade dele. E isso vai até 3 meses. Aos 3 meses de idade, a rotina já é de soneca a cada 1h30. Isso fica muito claro aos 3 meses. A cada 1h30 seu bebê dorme. Ele dorme aí 1h30, acorda, depois ele faz aí de 3 a 4 sonecas no dia de 1h30. E o sono noturno? Se ele não estiver com nenhuma associação negativa de sono e se a reserva calórica dele do dia estiver boa, por isso a rotina é importante, ele já faz 6 horas de sono seguidas. Esta é a capacidade de um bebê de 3 meses. Se ele não está fazendo, já chama a nossa atenção. Algo não está indo bem. Ele não está modulando as noites de sono dele. Aos 4 meses, 7 horas de sono noturno. Aos 5, 8, aos 6, 9, aos 7 meses, bebê dorme 10 horas, no mínimo de 10 horas de sono noturno, podendo chegar até 12. Precisou de desmame noturno? Não. Ele modulou as noites de sono dele só por você ter conduzido de acordo com a rotina dele. Fantástico. É lindo, né? Olha, eu sou assim, eu maravilhoso. sou fã do seu trabalho, admiradora, pessoal. Eu agradeço imensamente por você ter aceitado. Eu quero convidar você a se tornar aluna da Eliana. Entre lá no Instagram dela, tá aqui no GC. E olha, vai lá, vale a pena. Eu tô te dizendo por uma experiência pessoal que eu fiz com meu segundo filho, Luca. Ele com 1 ano, gente, olha, eu posso viajar para onde for, ele dorme no berço portátil a noite inteira. Se ele acorda, eu atendo ali a necessidade dele, ele volta a dormir. Então, assim, é uma gratidão pra gente que é mãe, que precisa dormir, que não tem palavras. Então, muito obrigada, Eliana. Eu que agradeço. Eu quero dizer para você que está acompanhando Vida em Família, divulgue já esse programa aí pelo YouTube, compartilhe com seus amigos, com as mamães que estão enlouquecidas porque não dormem, porque a intenção do nosso programa é resolver os problemas do seu dia a dia. Eu vou ficando por aqui, até o próximo programa.